Provérbios capítulo 6. Nós terminamos domingo passado, o Provérbios 4, e aí pulamos para o 6, Parece que não tem algo errado, Lembrando a todos que o pastor Renê está viajando, está lá para o Ceará, e no próximo domingo ele já estará conosco para continuar os estudos. Nós vamos direto para o 6, porque o capítulo 5 e o capítulo 7, ele vai falar praticamente a mesma coisa, que é sobre a lascívia, sobre a luxúria. E aí nós vamos fazer os dois capítulos juntos daí. E nós vamos fazer o capítulo 6 agora, que é uma área mais afeta a minha pessoa, Fica mais fácil para eu falar sobre isso. Por que fica mais fácil para falar sobre isso? Porque vocês sabem que durante 30 anos eu trabalhei na Caixa Econômica, trabalhando com dinheiro. E atualmente eu sou advogado e 95% das causas que eu tenho é sobre dinheiro, se não dizer 100%. E o capítulo 6 ele vai entrar numa sessão prática de conselhos, e o primeiro deles vai falar sobre dinheiro. Então vamos aprender um pouquinho aqui. Então Salomão, no capítulo 6, ele começa: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com palavras da tua boca. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, do estio prepara o seu pão, na saga ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Até aqui, até o versículo 11. Muito bom. Salomão nos deixa vários conselhos, e nós vamos tratar sobre isso aqui agora. Primeiro, filho meu, se ficaste sobre fiador, ele está falando aqui em dinheiro. Pergunto-vos a vós, a Bíblia fala sobre dinheiro? Quantos versículos vocês imaginam que a Bíblia fala sobre dinheiro e sobre negócio? Sobre oração, ela fala em cerca de 180 versículos. Quantos versículos vocês acreditam que a Bíblia fala sobre dinheiro? 2.375 versículos. Várias parábolas de Cristo, a maioria, envolvem negócios e dinheiro. Por que a Bíblia tem esse cuidado de falar sobre dinheiro? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você não precisa ir muito longe, você vai... Pega o teu celular, e não pega agora não, tá? Brincadeira. Você vai achar alguém que matou um companheiro por causa de 100 reais. Você vai achar alguém que matou um credor, um devedor, por causa de uma batida de carro. Ah, a batida de carro não é dinheiro. É dinheiro. Você vai ver casamentos acabando por causa de dinheiro. E nem é porque falta dinheiro para o casal. Às vezes tem muito dinheiro e o casamento acaba. Hoje, a forma como o casal lida com o dinheiro é a maior causa de divórcio no Brasil hoje. Exatamente pela ausência da sabedoria
em lidar com os recursos financeiros. Nós vemos que pessoas, empresas, casamentos, famílias, igrejas são destruídas por causa do dinheiro. É por isso que a Bíblia ela traz muitos ensinamentos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre fiança. O que é ser fiador de alguém? Alguém arrisca um palpite? Resgate do valor. Alguém abre para mim, por favor, em Hebreus 7:22. Eu iria fechar com esse versículo, mas eu vou começar com esse versículo. Hebreus 7:22. Alguém com voz de locutor de FM, leia para mim, por favor. Hebreus 7:22. Isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador e superior à aliança. Eu não entendi. Repete. Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus tem tornado fiador e superior à aliança. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador. Então, nós temos um fiador que é Cristo Jesus na nova aliança. Então, é Ele que nos garante, porque nós não conseguimos fazer nada, mas Ele, pela sua morte, pelo seu sacrifício, é nosso fiador. Muito bom. Você já foi fiador de alguém, não? Hoje é muito comum uma pessoa ir alugar uma casa, um apartamento, e a imobiliária exigir que você apresente alguém como fiador. A diferença entre fiador e aval é que o fiador, a esposa tem que assinar também. A esposa não, o cônjuge tem que assinar também. Isso é uma fiança. Um aval pode ser uma pessoa só. Isso tem reflexos jurídicos, tá? Porque com a fiança, os seus bens irão garantir o pagamento da dívida numa eventual execução. No Antigo Testamento, na lei de Deus aqui, a família era feita escrava por causa de dívidas. Então imagina, por exemplo, o Dorvair fazia uma dívida, não pagava, aí o credor ia lá e pegava o Gustavo para ser escravo dele durante 7 anos. Mas o que o Gustavo tinha a ver com isso? Ele era filho do devedor. Era essa a situação lá no Antigo Testamento. Durante muito tempo aqui no país também existia a prisão do devedor. Hoje não tem mais a prisão por dívida, tá? Então quem estiver devendo bastante aí, depois me procure para a gente conversar, né? Precisar de um advogado. Porque 70% dos brasileiros estão endividados. 70%. Não é que tem dívida, eles têm dívida acima de suas posses. Isso é o conceito de endividado. 70%, é um número absurdo. Tá? E a maioria de nós que nos endividamos, fazemos por falta de conhecimento. E Oséias já dizia, né? Meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, jamais teve aula na escola sobre finanças, como cuidar do dinheiro. Um assunto tão importante que afeta toda a nossa vida e a gente não sabe lidar com isso. E aí a gente vai colher as consequências dos nossos atos. Só tem esse versículo sobre fiança na Bíblia que nós lemos? Não. Vamos dar uma navegada agora. Eu vou pedir para cada um ir lendo, por favor. Vamos começar por Provérbios 11:15. Quem achar primeiro, por favor, leia. Provérbios 11, verso 15. Sobre ser fiador, uma pergunta que eu faço para vocês, você não precisa responder. Ser fiador de alguém é pecado? Ok? É uma ordem? É uma obrigação?
Nesse caso que diz Salomão, é um conselho. Salomão está dizendo, olha, não fique de fiador de ninguém. Por quê? Porque a Beth acabou de ler. O que você leu, Beth? Quem fica de fiador de alguém sofrerá. E nós aprendemos que Deus é o nosso Deus da colheita, mas nós jogamos sementinhas e plantamos o tempo inteiro, né? E Gálatas 7 vai dizer que nós vamos colher o que nós plantamos. Muitas vezes nós entramos por fiador e muitas vezes vamos sofrer por isso. A gente vai ver quais são os sofrimentos. Vamos continuar lendo. Provérbios 22, verso 26 e verso 27. Quem achou, por favor, leia. Provérbios 22, verso 26 e verso 27. Não seja que se comprometem e ficam os fiadores de dívidas, pois se não tens como pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Ok. Se você não tem como pagar, por que você vai perder a cama onde você dorme? Vai ter que dormir no chão e vai sofrer. Continuando, Provérbios 20, verso 16. Pode ler de novo? Mais altinho? Tome-se a roupa, que ele fica fiador do outro, e o Senhor atende. Muito bom. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro. Toma a roupa dele. Provérbios 27, 13. Muito bom. É um igualzinho. Tome-se a roupa aquele que Fiador de alguém. Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. O que é um homem falto de entendimento? Isso. Vamos fazer algo mais simples. Um tolo. Um tolo, aquele que fica por fiador do outro, é um tolo. E aí, eu vou fazer essa pergunta já, senhor. Primeiro eu quero deixar bem consolidado que, olha, tá certo que nós devemos ficar por fiador, beleza? Tá certo, ok? Muito bom. Esse texto, a gente colocou o seguinte, ficando o fiador do seu próximo, tá? Aí o livro de Mateus, eu gravei a diferença, Mateus 22, 37 e 39. Eu tenho vontade de sair daqui, assim, ficar andando, mas não pode ficar. Quem achou pode ler, por favor. Mateus 22, 37 e 39. gastar nossa vida hoje. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é:
primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus. O segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós acabamos de ler nesse versículo 17 e 18, Provérbios 17 e 18, que ele diz: o homem falta de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Como é que a Bíblia me diz que o segundo mandamento é amar o próximo, e de repente chega o próximo para mim e pede: meu próximo, você pode ser meu fiador? Porque no livro de Mateus está escrito que devemos amar o próximo, então eu devo ajudar esse meu irmão. E agora? Você está na igreja, Kaique, chega um irmão e fala assim: Kaique, eu preciso que você seja meu fiador lá, comprei uma viagem para a Alemanha, preciso de um fiador, você pode assinar para mim, por favor? Eu pensei em alguém, mas você é meu irmão, é da igreja, a gente está junto, né? A gente tem a responsabilidade de amar e cuidar um ao outro. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é bem isso que acontece, tá? Mas como é que é? A obra de misericórdia. Tem lógica, né? Vamos chegar lá. Gente, eu vou falar algo para vocês, assim, que verdade. Eu vou falar sobre o meu sentimento. Pode não ser verdade, mas, como eu disse, eu trabalhei no banco muito tempo. Quando a pessoa ia lá no banco para fazer uma operação de crédito, e ele sabia que eu era crente, evangélico, e quando o cara sacava essa carta e dizia: você é evangélico? Eu sou também, eu sou da igreja X. Para mim seria motivo de alegria e tranquilidade, mas não é. Era exatamente o contrário. Quando a pessoa puxava essa carta da manga e dizia: eu também sou evangélico, eu recuava. Porque existe a manipulação que as pessoas fazem para induzir induzir a gente a fazer algo, e por falta de conhecimento a gente faz acreditando que esse versículo, amar o próximo, o segundo mandamento, eu tenho que fazer tudo o que a pessoa quer. Eu estou dando aqui a situação, agora eu vou criar o problema para você. Como é que você sai dessa? Alguém chega para você e pede para você ser fiador. Como é que você vai falar não? Salomão diz: fala não. O capítulo de hoje, segura essa questão aí, depois alguém me lembra, vamos fechar essa questão aí. Provérbios 6, ele vai dizendo o seguinte, vamos lá. Ô Lu, me lembra essa questão, daqui a pouco a gente volta. Como é que você sai disso? O Provérbio 6, Salomão está dizendo: meu filho, olha, se você ficou, você já fez lambança. Agora você cometeu esse erro, saia disso. Resolva esse negócio rapidamente, porque senão você vai sofrer. As consequências virão. Aí ele começa: quando você se empenhou ao teu companheiro e ao teu próximo, e ao teu estranho, você está enredado. O que é enredado aos seus lábios? Preso. Você está preso na rede do caçador. Você está enredado com o que diz os seus lábios. Você falou que ia garantir o pagamento. Então, nós aprendemos que o nosso testemunho como cristão deve ser um constante louvor ao Senhor. Pergunta número 1 do catecismo, né? Qual é o fim do homem? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus com o quê? Com tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você não fizer, tudo que você não falar, você tem que glorificar a Deus. Se eu falei que eu vou garantir a fiança, eu estou preso naquilo que eu falei. A palavra de Deus diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, e o maligno a gente sabe que é o pai da mentira. Então, se eu falei que eu sou fiador, e eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em mim, eu estou enredado, estou preso nessa palavra, e eu preciso cumprir isso.
E se eu não cumprir? Vou sofrer. Vou deixar essa outra ponta. Depois te amarra essas pontas todas. Continuando. Agora, pois, faz o seguinte, meu filho, verso 3. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te junto a ele, incomoda ele, atormenta ele, para ele arranjar outro fiador, para você sair desse imbróglio. Juridicamente, funciona assim. Eu não sei se alguém aqui é fiador de alguém. Mas diante dessa palavra, você envia um ofício, você faz uma carta, digamos que você foi fiador lá, por exemplo, da imobiliária do Zé. Você é fiador do João na imobiliária do Zé. Você vai fazer um ofício para ele, dizendo, a partir de agora, venho por meio desta notificá-lo que a partir dessa data, não mais serei fiador de José da Silva. E aí, depois, vai no correio e coloca essa carta por AR. A AR chama aviso de recebimento. Você vai fazer a cartinha, notificação, vem por meio dessa notificar que doravante não serei mais fiador de fulano, e papapá. Assina, vai no correio, coloca no envelopinho e manda por AR. AR é aviso de recebimento. A pessoa vai receber essa carta, vai dar um recibo lá no documento do correio, e o correio vai te devolver esse protocolo, e você vai guardar essa carta com esse protocolo. Com esse ato, você vai garantir apenas a fiança por mais 60 dias. Depois disso, você não garante mais. Isso é o que diz a lei. Ok? Para você sair disso. Porque senão você vai ficar garantindo essa pessoa durante o prazo da locação, durante o prazo do contrato. Aí você diria o seguinte: ah, mas o cara é gente boa, o cara tem patrimônio. Tá? Eu falei isso para minha esposa há uns 10 anos atrás, e nós perdemos 40 mil reais, que eu fui avalista, fui fiador, eu e ela, fiador de um grande amigo meu, um empresário de sucesso de Maringá, que em 1 ano e meio ele perdeu tudo. E de repente eu estou trabalhando, chega a notificação para eu pagar 40 mil reais. Pode deixar de ser fiador. Isso legalmente ou pela palavra? Legalmente, juridicamente. Pela palavra você nem deveria ter sido fiador, né? Aí você está errado, você pode fazer isso. Uma notificação. Entra no Google. Isso. Eu estou enredado. E pela palavra, uma vez que eu assinei o fiador, eu já não devo fazer. Sim, não, né? Entenderam que a Débora está perguntando? Eu fui fiador aqui do Luca. Não, eu assino e tudo, né? Eu enredei a minha palavra. Agora eu vou lá e faço a notificação via cartório para o cara, sem falar com o Luca. Eu menti para quem? Menti para o Luca. Então pequei o quê? Com a minha palavra. Então quando eu vou fazer a notificação, primeiro eu tenho que fechar com o Luca, nesse caso do exemplo que eu estou dando com o Luca. Olha, não posso mais ser seu fiador. Por isso que a Bíblia diz, importuna o cara, incomoda, bate na casa dele todo dia. Fulano, acha outro fiador, acha outro fiador. Eu acredito que até você vai ser perdoado. Acredito não, tenho certeza, porque você estava na ignorância, né? Antes de você conhecer esses versículos. Você estava na ignorância e se empenhou. Tá? Muito bem. Continuando. Não dê sono aos olhos da pessoa que você foi fiador, nem repouso às suas pálpebras. Atormenta, vai lá, implora, ajoelha, rapaz, eu não posso mais. O presbítero Sidney falou que eu não posso ser fiador, está na Bíblia. Salomão falou, né? Eu fui ignorante. Ok? Continuando. Que eu não vou ser mais fiador. Ele falou assim, não, mas você precisa ser. Que se ele deu uma palavra, eu falo, ó, minha palavra agora é que eu não vou mais. Eu cumpri minha palavra até agora e estou te informando. Você está enredado nessa palavra. Só se ele tiver misericórdia de você, arranja outro. Não, mas o Lucas também está precisando de cumprir. Para de ser fiador. Confusão também.
Vamos lá. Isso. Aí, a pessoa não pagou. Se ele não pagou, aí nós vamos chegar lá. Isso aqui, esse importunar, assim, você foi fiador, está tudo certo, você não teve prejuízo nenhum, você ainda é fiador e o será por 3 anos, 5 anos. Nesse contexto você vai, importuna o cara. O cara não pagou, deitou o cabelo e você recebe a notificação para você pagar. Aí é outro cenário que a gente vai chegar já já. Hã? A palavra que a Lu só reafirmou a pergunta do Luiz. Até agora eu fui fiador, não quero mais ser. Só que você assumiu um compromisso com o Lucas de ser fiador enquanto durar o negócio. Então, eu vou ser fiador por 5 anos, tá? Ou, geralmente o contrato de aluguel é por 2 anos, né? E pela renovação. Então você fez o contrato por 2 anos. Até os 2 anos você está enredado, você tem que cumprir a tua palavra, você empenhou a sua palavra. E o seu testemunho como cristão tem que contar. Então ele não pode chegar e dizer, olha, eu mudei de ideia, agora não sou mais. Biblicamente, como um homem de Deus, eu não posso fazer isso, eu tenho que honrar a minha palavra, sim, sim, não, não. O que eu posso fazer, nesse caso do Luca? Luca, rapaz, isso está me tirando o sono, eu não consigo dormir, eu estou preocupado, arranja outro fiador. Por favor, arranja outro fiador. É isso que ele está fazendo, ele vai incomodar o Luca. Se o Luca for um cristão também, ele vê que ele está causando mal a um outro irmão, ele vai procurar um fiador. Tá bom, Luiz, eu vou achar outro fiador então. Se ele for um ímpio, não tiver o Espírito Santo com ele, ele vai falar, cara, o problema é seu, você já assinou, eu tenho um contrato, eu não vou perder tempo com isso. Vamos ouvir isso? Vamos. No momento da pessoa ser o fiador. Então, eu sou seu fiador, mas por 1 ano. Isso. Aí, você é um ano desse, você vai chegar e não falar, eu não vou mais ser fiador agora, eu não criei, eu falei, foi por 1 ano. Isso. Aí dá certo. Certíssimo. E tem também a má fé, tá? Eu já vi no contrato que a pessoa foi convidada para ser testemunha do contrato. E ela foi lá, assinou como testemunha, depois ela me procurou no escritório e disse, eu fui lá, mas eu achei estranho. Por que você achou estranho? Eu assinei como testemunha e eles reconheceram firme. Mas você tem o contrato? Não tenho. Você não tem uma cópia? Você leu o contrato? Não, não li. Aí você tem que bater na pessoa, né? Mas como eu sou um cristão educado, eu sorri, né? Que bom, né, irmã? Não leu o contrato? Então vai lá e busca o contrato. Aí ela buscou o contrato e no contrato ela estava qualificada como fiadora. Isso é má fé. Tá? Isso é má fé, dolo. E aí nesse caso fiz para ela a notificação e citando, como não fui informado que era fiadora e sim como testemunha e tal, me senti lesada. Não foi com essas palavras, usei o tecnicismo. Mas nesse caso sim, ela foi enganada, não foi de boa fé. Débora. Isso. E daí, a pessoa não, cara, eu preciso de Isso. Aí eu preciso orar na casa. Se todos os irmãos vão dizer não para ele, E agora? É exatamente essa pergunta que eu tinha que ir para a Lu segurar para mim. Caí falou. Oi, Débora. O princípio do capítulo 6 está não é que Salomão está, ele pode estar esperando uma previsão que ele não consegue, sabe? E a Bíblia também, eu acho que você pode associar isso, você vai não ter princípio. A Bíblia nem proíbe ser
Inclusive, é a pergunta que a Lu está amarrada aqui nesse exemplo. A gente vai chegar lá, tá? A primeira pergunta eu perguntei para vocês, é pecado ser fiador? Não, não é pecado ser fiador. Segundo, se é uma obrigação falar não, eu tenho que falar não para todo mundo? Não, não é. Eu posso ser fiador? Posso. Aí você vai entrar em algumas condições. Algumas condições, é como se fosse um checklist, tá? A primeira situação é essa que a Neuma colocou. A pessoa que veio pedir para mim, qual é a obra dela? Quem é ela? Tira um Serasa dessa pessoa, por exemplo, faça uma consulta, ou nem precisa disso. A vida da pessoa espelha quem ela é. É simples assim. Então a primeira coisa, a pessoa isso que eu ia chegar lá, mas já atravessando aqui esse 2. A pessoa é preguiçosa? Não. A pessoa tem vícios? Não. A pessoa vai se endividar para quê? Para uma viagem para a Alemanha? Não. Entendeu? Você tem que ter alguns princípios disso. Então, a primeira coisa é analise a pessoa, ok? Primeiro, checklist. A pessoa vem falar com você, espera aí, deixa eu analisar você. Você não vai julgar a pessoa, tá? Você vai analisar a vida dela, as obras dela. Opa! Achou o quê? Embarcador? Não era irmão em Cristo, era um estranho. Eu era gerente da Caixa e essa pessoa era um grande empresário, tá? Amigo da minha casa, fomos para a praia juntos e tudo, né? E eu pensei o seguinte, não vai ter problema nenhum, né? Só que eu não tinha esse conhecimento na época, tá? Isso tem uns 15 anos mais ou menos. E mesmo passado 15 anos, eu não esqueço o fato, e sempre o fato me causa dor. E depois desse dia, nunca mais fui fiador, tá? Nunca mais. Então, por isso que a Beth falou certinho, você vai sofrer? Vai. Esse é um outro... Eu já vou antecipar nisso que a Neuma falou. Você foi fiador de alguém, não importa qual é a pessoa, e a pessoa não pagou, e você pagou, você vai sofrer muitos anos e muitas vezes você perde a amizade desse irmão e desse amigo. Você vai perder o dinheiro e a amizade. Isso é comum. Mas, então, voltando agora para o checklist. Primeiro checklist, quem é a pessoa? Isso, aquele segundo, eu errei sim, até falei porque na época eu não tinha esse conhecimento, tá? E já a gente vai chegar aqui. Então, o primeiro critério é quem é a pessoa. Segundo critério, aí você pensa assim, se essa pessoa não pagar, eu consigo pagar? Eu vou ter que tirar da minha casa, da boca dos meus filhos, que é minha responsabilidade enquanto pai, enquanto provedor, de sustentá-los para pagar uma dívida, porque eles estão enredados com a palavra. Então a pergunta é, se você não pagar, se a pessoa não conseguir pagar, eu conseguirei? Se eu consigo, tudo bem. Se eu não consigo, diga, olha, eu não posso ser o fiador, porque se acontecer algo com você, porque nem todo mundo que não paga, ou faz porque não quer pagar. Muita gente não paga porque não pode. A pessoa não consegue pagar. Aconteceu um incidente, aconteceu um acidente, a pessoa perdeu o emprego, faleceu alguém, a pessoa entrou numa dívida, esse meu amigo lá, esse meu conhecido da época era isso. A empresa quebrou em 1 ano, estava tudo bem. Aí você tem que pensar, se essa pessoa, o Luca pediu para ser fiador, se ele não pagar, eu conseguirei pagar? Se a resposta for não, não entre. Porque a tua família, ela está acima da sua amizade, ela está acima da irmandade.
Se você tem dinheiro suficiente, ok, tranquilo. Aí entra o terceiro item. Aí entra o que o Jadir falou, né? Obras de misericórdia. Sou fiador, a pessoa não pagou, e eu vou fazer o quê? Vou pagar, vou orar por essa pessoa, vou procurá-la, vou ajudá-la. Aí eu entro com o princípio da misericórdia. Porque a gente só pode contribuir, gente, com aquilo que a gente tem. Ok? Ninguém pode contribuir com algo que não tem. Eu posso ser, aí você entra a diferença entre uma pessoa ser bondosa, ser caridosa e ser generosa. Caridade você faz quando você tem dinheiro para você ajudar alguém. Caridade significa, eu vou dar em dinheiro. Tá? Então, se eu sou fiador de alguém e alguém não pagou, eu, o ato de caridade e misericórdia, pago, porque é melhor dar do que receber. É lógico, Cristo disse isso. Porque se eu estou dando, é porque eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Se você vai se enredar, veja só a situação que você vai ficar. Se você assumiu a fiança de alguém que você não pode pagar, a pessoa não pagou, você ficou enredado com sua palavra, com o cara que pediu a fiança para você, falou, não, pode ficar tranquilo, eu pago. Eu enredei lá, falei para esse meu irmão, que não pode deixar tranquilo, eu garanto você. Aí eu não tenho dinheiro, eu falei com ele, falei com o meu irmão, e pior, falei com o meu Deus, porque eu estou mentindo. Quando eu assumo a fiança, diz, eu pago, fique tranquilo, se você não conseguir pagar, eu pagarei. É isso que o cristão diz quando assume a fiança. Se isso te dá paz no coração, tranquilo, de boa. Seja fiador, ajude o seu irmão, acompanhe o processo, acompanhe. Esse é o quarto checklist. Irmão, eu vou ser fiador, mas você me dá autoridade, me dá poder para perguntar para você, perguntar lá na imobiliária de vez em quando, se está tudo em dia. Eu tenho que acompanhar a prudência, o homem prudente. Entenderam? Aí sim eu entro. E não, o problema, gente, às vezes a gente gosta tanto do irmão, quer tanto bem dele, e a gente tem receio de falar não. Ou às vezes a gente tem orgulho de falar não, né? Você fala assim, ó irmão, eu não vou ser seu fiador, porque se você não pagar, eu não consigo pagar. Então é melhor não. Aí você tem que se humilhar e dizer para ele, eu não tenho renda para pagar isso. Entenderam o princípio? Porque se eu fui fiador, não posso pagar, eu pequei contra quem eu falei que ia garantir, falhei com quem o meu irmão eu garanti, e falhei com Deus, porque eu me tornei um mentiroso. Porque ser fiador significa, eu consigo pagar se essa pessoa não pagar. É o que Cristo faz por nós em Hebreus, nosso fiador. Você já imaginou, se chega lá no céu, que você diz, não, eu não, desse aí eu não vou pagar, não? É o mesmo princípio. Pois não. Eu entrei, tem uma parte da Bíblia que fala assim, tem uma pessoa que se converteu, aí a pessoa que é já convertida, foi lá e recomendou aquela pessoa e falou assim, se ele fizer alguma coisa errada, ele pode deixar que eu pague. Tipo assim, ele foi lá e analisou a pessoa, para mim é só o bom samaritano. O povo lá e falou assim, É escravo de Paulo. Onésimo. recomenda essa pessoa e se ele fizer alguma coisa, ele pode deixar. Perfeito. Esse é Paulo garantindo Onésimo, para quem receba o escravo. Juridicamente, vale se tiver, que nem Paulo fez, ele escreveu, né? Okay? Juridicamente. Na palavra é difícil. Aí só se for crente mesmo, né? Oi.
Isso. Perfeito. A Lu está falando o seguinte, mas Eu tenho responsabilidade com o meu irmão? Tenho, com certeza tenho. A comunhão é para isso. Eu posso ajudar o meu irmão de duas formas. Primeiro, com caridade, né? Sendo fiador e acabou. Eu entro com o dinheiro. A segunda forma é sendo generoso. A generosidade, ela não é só dinheiro. A generosidade envolve tempo, conhecimento, gastar tempo com a pessoa, instruir a pessoa. Então a pessoa vai na sua casa pedir para você ser fiador. Aí você pode sentar com ela. Falar, o que está acontecendo, irmão? O que eu posso ajudar você? Você precisa de fiador para quê? E começa a dar esses atos de generosidade, instrução para ela. Se for aí você vai ver para que ela está precisando de dinheiro, se for imóvel, se não é imóvel, e exercer esse dom da generosidade, quando você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você pode exercer as duas formas, a caridade e a generosidade. Temos que ajudar? Temos, mas nós não, Salomão dizendo isso, é um conselho, tá? Não comprometa a sua cama, não comprometa a sua casa. Isso é egoísmo? Não, eu estou falando de alguém que não tem, gente, estou falando de alguém que não tem, tá? A pessoa ganha ali R$2.000, tem 2 filhos e vai ser fiador de alguém. É isso que Salomão está dizendo, isso não é sábio, porque você está comprometendo a sua cama, os seus mantimentos, a alimentação do seu filho e tudo. Aí você vai dizer para o irmão, você me perdoe, irmão, você me perdoe, mas eu não tenho condições de ser seu fiador, porque eu tenho certeza que você, não, eu espero que você vai pagar, eu não desconfio disso. Só que existem N razões, N fatos que possam acontecer que você não consiga pagar. E se você não pagar, eu não conseguirei pagar, falharei contigo, falharei com o fiador e falharei com o meu Deus. Então, para não ficar enredado pelas minhas palavras de algo que eu não consigo fazer, eu vou te falar não. Então, é pecado ser fiador? Não, não é pecado. Tá? É permitido? É permitido. É permitido. aí a avareza leva a pensar que a pessoa que tem condições, conhece o irmão, é irmão da igreja ou é da família, Passou no perfil e por medo de perder o dinheiro fala não. Esse é o quê? O amor ao dinheiro. Ele está pouco se lixando para aquele irmão, pouco lixando para o seu familiar. Ele está tendo mais amor ao dinheiro que ele tem do que aquela pessoa. E eu já escutei isso, tá? Assim como eu ganhei dinheiro, ele podia ganhar também. Ele é incompetente. E às vezes não é incompetência, às vezes é doença, enfermidade, falta de opção, falta de preparo. Então existem os dois extremos. E aí Salomão vai dizer, sede sábios. E quando a pessoa é da sua família e não é cristão? E daí? Oi? não é conhecido Da palavra. Podemos ajudar ou não? De quem é o dinheiro que você tem? Do Senhor. Abra para mim lá, por favor, em Deuteronômio 10:14. Aí eu passei ali na rua, tinha um drogado pedindo R$10 para comprar o pão. Eu dei os R$10 para ele. Aí eu sou tão bom. Dez, 14. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor. A terra e tudo que nelas há
é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu ouvi uma história uma vez que 4 garotinhos encontraram num terreno baldio uma sacola cheia de bolinhas de gude. E tinha bolinhas de gude de todo tamanho. Tinha aqueles óleo de boi, aquelas branconas, tinha pequenininha. Tinha mais ou menos umas 100 bolinhas de gude. E aí eles começaram a dividir e deu briga. Que um queria aquela, aí procuraram o pastor. Para o pastor fazer a divisão daquelas bolinhas de gude entre os 4 meninos. E o pastor perguntou: você quer que eu faça a divisão como se eu fosse um homem, ou você quer que eu faça a divisão nos critérios de Deus? Aos meninos, no critério de Deus. Então tá bom. Aí ele deu 40 bolinhas para um, 5 bolinhas para outro, 2 para outro. Então. Ele distribuiu de forma totalmente diferente. Deus é assim. Tudo é dele, ele distribui para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas então, de onde vem o dinheiro? Tudo é do Senhor. Como é que as pessoas ganham dinheiro? Do trabalho. O dinheiro vem do trabalho. Eu sou oriundo da Igreja Católica, e o catolicismo, ele vê o trabalho como uma maldição. O homem pecou, e por ter pecado, foi expulso do paraíso, e agora vai ter que trabalhar para sustentar-se e a sua família. Então, quem trabalha é porque é pecador, e o trabalho é um castigo. Esse é um conceito do catolicismo. O conceito evangélico ou reformado é outro, que o trabalho é uma bênção. Adão, quando estava lá no paraíso, ele ficava o dia inteiro na rede? Não. Ele usava água de coco, ele tocava a campainha, né? Adão, quando estava no paraíso, ele trabalhava o tempo inteiro, ele tinha que dar nome aos animais, você vai ver em Gênesis 2, que o homem foi colocado no jardim para cuidar do jardim, plantar, cultivar. Então, o dinheiro nosso virá do trabalho. Ok. Tem pessoas que têm mais habilidade, né? Por isso que você vê assim, aquele cara é um ímpio, ele não é crente, não é cristão e tem um monte de dinheiro. O dinheiro dele sendo lícito, você vai ver que esse cara trabalhou e trabalhou muito. Ou ele, ou o pai dele, ou o avô dele. O dinheiro é como o sol, ele vem para todo mundo. Tem falta de dinheiro no mundo? Não, não tem. Nunca houve tanto dinheiro no mundo como tem hoje. Mas por que eu não estou ganhando dinheiro? Porque você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada, está lhe faltando conhecimento. Esse é o princípio das finanças. Aí estou na igreja, eu consegui dinheiro, eu tenho aplicação, o irmão vem pedir para esse fiador, e por medo de perder o dinheiro eu falo, não. Aí eu sou o quê? Avarento. E é melhor dar, é melhor contribuir. E eu vou dar, isso serve tanto para fiança, como para dinheiro emprestado. O irmão veio pedir dinheiro emprestado para você. De novo, passa o perfil, quem é esse irmão? Porque se o dinheiro é do Senhor, o que eu sou do Senhor? O mordomo. Eu vou prestar contas disso, tintim por tintim. E aquela parábola dos talentos, apesar de não estar falando de dinheiro, o princípio é o mesmo, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É o mesmo princípio da questão financeira. Então, chegou esse dinheiro até a minha mão, eu tenho que fazer a contribuição? Tenho. Eu tenho que contribuir na igreja? Tenho. Por que eu tenho que contribuir na igreja? Porque eu estou usufruindo a igreja. Deus precisa do nosso dinheiro para o dízimo, por exemplo? Não, não precisa. Mas a igreja precisa do dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a zeladora, para comprar café, para limpar o banheiro, né? Então, eu contribuo para isso. E para dizer, Senhor, é teu e eu vou devolver o dinheiro para a sua obra. O dinheiro é seu e eu vou ajudar aquele irmão que está passando por dificuldade. O irmão pediu dinheiro emprestado, eu vou lá e empresto o dinheiro. E se ele não pagar? Nunca cobre esse irmão.
Você não está emprestando, você está dando. Na esperança que ele vai te pagar. Se ele não te pagar, você vai orar por ele e vai procurá-lo para ajudá-lo generosamente, mas nunca cobrar, nunca. Fácil ou não? Se você tem, alguém pediu e você não deu, você é avarento. Se você emprestou e a pessoa não pagou, você cobrou, você é avarento. Isso. Mas se você emprestar, você deve cobrar. Se a pessoa não pagar, se for minha responsabilidade, ele tem que ser levado até a Sim, aí é uma questão de disciplina eclesiástica, né? Disciplina eclesiástica. Você está preocupado com a vida do irmão e não com o dinheiro. Porque se um irmão faz um prevalecer dentro da igreja, por exemplo, porque esse é só um sinal que a coisa está muito mais terrível lá fora. Tá? Então, a preocupação daí não vai ser com o dinheiro, vai ser com a disciplina. Pastor, eu prestei um dinheiro lá para o Lucas, o Lucas me pagou faz 2 anos, que eu chamasse para conversar com ele. Eu não preciso cobrar o dinheiro, só saber o que está acontecendo. Porque isso, quando começa a aparecer assim, geralmente é a ponta do iceberg. Aí você vai tratar da vida do irmão generosamente e não preocupado com o dinheiro. Se você não me pagou, eu vou te levar no conselho. Tá. E se ele sair da igreja? Que geralmente sai, né? E se ele sair da igreja? É problema dele com o Senhor. É dele com o Senhor, é a vida dele. Saiu da igreja. Enquanto for da igreja, nós temos responsabilidade sim, de cuidar do irmão, zelar do irmão. Tá? Eu tenho um curso, eu ministrei durante alguns anos, Universidade da Família, um curso chamado CRAW. Não sei se em inglês fala assim, CRAW, é coroa em inglês, CRAW. Que é sobre os princípios bíblicos de finanças. São 10 encontros com 10 pessoas. Reunimos 10 pessoas e pegamos a Bíblia e dissecamos os princípios bíblicos. Se alguém que tiver interesse depois em fazer esse encontro, eu tenho 10, eu não ia fazer esse grupo, mas a gente faz. 10 pessoas para a gente fazer um treinamento sobre finanças. Ok? Resumindo, é pecado ser fiador? Não. Ok? Posso ser fiador quando a pessoa apresenta sinais de convertido, de crente ou é da família. Segundo, se eu tiver que pagar essa conta, eu não vou ter que tirar da boca do meu filho. Porque a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é com a minha família. Primeiro a minha esposa, depois os meus filhos. Responsabilidade de mantê-las aquecidas, numa cama e tudo. Não vai fazer falta para mim, com a concordância da esposa, né? Até porque fiança a esposa tem que assinar, a esposa não, o cônjuge, tá bom? Eu assumo e me comprometo com o irmão. Irmão, você precisa de mais ajuda? Você quer, analisa o contrato para você, você quer ver essa situação? Se você não souber, procure conselhos. Com quem que a gente procura conselhos? Com quem que a gente procura conselhos? Há multidão de sabedoria, há sabedoria na multidão de conselhos. Com quem que eu procuro conselhos? Com especialistas, com pessoas mais sábias, crentes mais sábios, pastores. Quem mais? Com pessoas que te amam. Quem que te ama, meu filho, nesse mundo? Teu pai, tua mãe, olha lá, né? Teu irmão, quem me ama? Entendeu? E a Luciana, como já perdeu o papai e mamãe, né? Quem me ama? A outra Luciana, né? Suas irmãs, entendeu? Qualquer pessoa que daria vida por você. É Cristo. É Cristo.